Olá, como você está? Está começando o maior podcast de São João del Rei. Eu acho que nesse meio tempo não foi criado nenhum outro. Bom, agora nós temos um nome: Quarentenados e Discordianos. Nosso programa é um bate-papo descontraído sobre vários temas. Vamos falar sobre cotidiano, política, espiritualidade, cultura pop, vida acadêmica. No programa de hoje, vamos falar novamente sobre o isolamento social. Nossos convidados vão contar alguns casos e também dar algumas dicas para você, ouvinte. Bom, no programa de hoje vamos conversar com ele, que é nosso editor-chefe, nosso especialista em plugins, né? Faz umas musiquinhas aí pra gente. Thiago Dias. Diga olá, Thiago. Opa, fala, Paulo. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão aí na quarentena? Tudo tranquilo? Tudo péssimo. Tudo péssimo. Idem. Temos também aqui nosso comentarista especialista em assuntos gerais. Ele também é editor, compositor especialista em MIDI, Otto. Olá, Otto. Fala comigo. Tudo bom, Otto? Fez seu café hoje? Não, é sem café. Bom, temos também aqui nosso comentarista ponderado e isentão, Randy. Olá, Randy. Oi, pessoal, tudo bem? Fala. Eu não sou isentão de verdade, é só brincadeira mesmo. Eu tento ser ponderado, de fato. E temos ele que vai comentar, né, se for possível, lá do Monte. É o nosso Eremita do Monte, comentarista, especialista em assuntos gerais, editor, compositor, psiconauta. Diga lá, ó Eremita. Vida longa e próspera. Olá. Olá. Então vamos começar com o Thiago. E aí, Thiago, como é que você tá de quarentena? Tá fazendo muitos trampos aí na internet? Tá vendendo muita música? Como é que tá a sua vida? Pois é. Cara, quem me dera se eu estivesse vendendo muita música. Eu tenho um grande problema, é que eu tenho falta de portfólio. E aí eu tento conseguir os trampos online e tal, tento fazer divulgação, só que eu não tenho nada para mostrar, então fica meio difícil, né? Você precisa ter mais... Eu preciso ser mais organizado, eu acho, cara. Acho que me falta isso. Eu tô lembrando aqui do episódio passado, que você chegou a comentar com o Carlos, acho que foi com ele, que você tava falando que você faz tudo, né? E só que como é que você faz para fazer tudo? Fazendo tudo de uma forma medíocre. E às vezes eu me a clássica, muito assim, né? cara. Às vezes eu me sinto muito assim também. Não, mas a gente se cobra demais também, Thiago, né? Eu tava conversando antes com o Randy, né? Deu super crítico comigo no primeiro episódio. Daí, né, a questão do enfoque. É verdade, cara. Às vezes a gente é muito perfeccionista também e não finaliza os projetos nunca, né? Exatamente. E aí eu fico mexendo com música, fico mexendo com design, quero jogar também, né? Quero fazer uma porrada de coisa e acaba que eu não consigo fazer nada direito, né? Mas, assim, tá indo, né? Acho que a vantagem que eu vi, assim, dessa quarentena foi que agora, como a gente tem que ficar 100% do tempo em casa, então a gente tem, teoricamente, mais tempo para fazer essas coisas. Só que o problema disso, ao mesmo tempo, é que é tanto tempo livre que a gente não tá acostumado que a gente, às vezes, não sabe o que fazer. Saca? Às vezes dá um desespero, né? Assim, tem tantas possibilidades e você simplesmente não consegue escolher uma para você focar. Aí você vai e faz todas ao mesmo tempo e acaba que não dá muito certo. É aquilo que a gente estava comentando no outro episódio mesmo, né? É que a gente estava acostumado lógico, cada um com alguma certa diferença, mas todo mundo mais ou menos, tem que acordar, tem que ir para algum lugar, trabalho, para a escola, né? Ou responder a determinado cronograma. Nessa nova situação a gente não tem isso, né? Não. Então é desesperador, chega a ser desesperador. E eu acho que
mesmo não tendo uma rotina elaborada, assim, igual a gente tinha antes disso, eu acho que fica parecendo que todos os dias são iguais. Não sei se vocês acham isso também. E parece que todos os dias são um grande vazio. A gente acorda, toma café, né? Faz um cafezinho, come um pão, e aí já não sabe mais o que fazer. Tá ligado? Pois é, Eu para tô mim assim, pelo menos. isso mudou um pouco porque eu tô trabalhando, tô no teletrabalho na escola, né? Então, em determinado horário, pelo menos de segunda a sexta, eu tenho essa quebra, tipo, eu tenho que estar no computador, tenho que acompanhar grupos, responder e-mails, mas É mesmo uma assim, né? responsabilidade. Mesmo assim, ainda, tipo, as coisas se misturam, sacou? Porque eu tô em casa, daí, tipo, sei lá, a gata sobe no colo, né, eu né, tipo, tem várias distrações, né, então isso, Verdade. mesmo com isso, ainda as coisas se misturam, acabam se misturando demais e a gente perde um pouco a referência. Perde o foco um pouquinho. Mas, assim, falando sobre os primórdios, né, o início dessa quarentena, cara, aqui em Caxambu teve um início interessante, meio trágico, né? Porque aqui o primeiro caso foi uma morte. Olha só pra vocês verem. Foi uma pessoa idosa, acho que de uns 80 e poucos anos, e ela pegou o vírus e já morreu, já foi para contabilizar as mortes. E, por incrível que pareça, o pessoal não assustou com isso. Ninguém tava nem aí. Até hoje, ninguém tá nem aí. Assim, você sai na rua, você vê as pessoas andando sem máscara. Não sei como é que tá aí em São João, mas aqui o comércio tá inteiro aberto. Até lojas inúteis, que não são essenciais, né? Não inúteis, né? Mas que não são essenciais, estão abertas. Inclusive os bares. Então, a galera tá indo sem máscara, beber no bar. Nossa, que absurdo. Pois é. E eu fico impressionado, porque eu fiquei muito chocado do primeiro caso que teve aqui ser registrado como uma morte, cara. Não, mas assim, o caso não tinha sido nem notificado como o caso confirmado tipo assim, já apareceu a notícia como óbito. Foi assim? Sim, sim. Então, estava classificado como casos em investigação, uma coisa assim. E aí, de repente, já foi uma morte. Aí já não tinha mais o caso confirmado, porque já era morte. Mas é interessante a gente fazer uma retrospectiva de como é que se deu, né? Como que essa mulher foi infectada pelo vírus, cara. E aqui, como é uma cidade bem pequena, né? Tem pouco mais de 20 mil habitantes. A gente, querendo ou não, a gente fica sabendo, né, das fofocas e das notícias, assim, das famílias que moram aqui, né? Então, vai de WhatsApp para WhatsApp e acaba que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? E aí, essa pessoa, até onde eu sei, pegou o vírus em uma festa. Isso já era depois que foi declarada a quarentena, né? O prefeito já tinha colocado uma leizinha lá para a galera usar máscara e tal. Não tinha fechado o comércio ainda, mas tinha falado que era obrigatório usar máscara, pelo menos quando você fosse entrar dentro das lojas. E a gente estava no meio disso e uma família aí, sabe lá quem, resolveu fazer uma festa. E trouxeram simplesmente parentes de cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo. Que aqui em Caxambu é um ponto turístico assim para pessoas velhas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cara, é impressionante. Aí eles chamaram essa galera, trouxeram o vírus para cá e essa pessoa foi infectada na festa. E o mais interessante, cara, é que quando essa moça morreu, essa senhora morreu, eles fizeram o funeral e ninguém foi de máscara no funeral. Nossa Senhora. Maravilhoso, assim, a mentalidade do pessoal aqui de Caxambu, né? Mas Óbvio isso que tem. foi logo no começo, assim, Caxambu teve esse óbito no começo da pandemia, como você lembra? Cara, eu Quando não me foi? lembro se foi março.
Eu posso até pesquisar, cara. Saiu uma notícia no Globo, se não me engano. Primeiro caso de morte no sul, registrado no sul de Minas. Uma coisa assim. Mas eu não lembro, não. Mas acho que foi no início, sim, cara. Acho que foi no início. Mas aí, depois disso, demorou um pouquinho pra registrar mais casos. Não teve mais mortes. Mas agora já tá com 27 casos confirmados, se não me engano. E é interessante a gente fazer uma comparação com a cidade vizinha aqui, que, assim, é uma cidade chamada Baipendi, não sei se vocês conhecem, né? É como se fosse Santa Cruz de Minas e São João, sabe? Você sai de uma cidade e já tá na outra, né? 5 minutinhos ali você chega. Baipendi, cara, até pouco tempo tinha 2 casos de corona. E aí, de repente, de um dia pro outro, passou para 30. E aí o prefeito falou, não, tem alguma coisa errada, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, né? Aí ele fez um lockdown. Subnotificação que chama. Oi? Subnotificação. Sim. A velha subnotificação. Aí depois eles perceberam que estavam fazendo merda, né? E falaram, não, vou tomar uma atitude. E eu achei interessante que ele decretou lockdown. Ele fechou a cidade inteirinha, né? Fechou a cidade inteirinha e fez um decreto de que quem não usasse máscara, em qualquer lugar que fosse, ia ter que pagar R$160 de multa. Então a cidade toda fechada e com esse decreto. Diferente aqui de Caxambu, né? Que já teve morte, tem um monte de casos, ninguém respeita, e tá aberto o comércio até hoje. Eu acho isso maravilhoso. Thiago, né? o prefeito de Baipendi é de qual partido? Cara, isso eu não sei te informar. Não sei. A gente pode E o procurar prefeito agora, né? de Caxambu? O daqui de Caxambu é PSDB, se não me engano. É importante a gente saber a linha dos caras, né? Qual é a linha dos prefeitos, assim. Qual que tá mais abrindo, qual que tá fechando. Sabe? Sim. Esse dia Baipendi deu um exemplo maneiro. Deu. Essas coisas assim que eu traçar esse panorama. Ô, Thiago, você falou quantos... Desculpa, eu não percebi. Você falou o número de casos de Baipendi? Como é que tá isso? Não falei não sei. Você não sabe o resultado, então, dessas medidas. Esse lockdown ainda não, isso foi há pouco tempo, cara. Então, porque eu vi, eu acho que é São Tomé das Letras, eles fizeram um lockdown também. Sim, São Tomé das Letras é o mais esperto que teve. Então, e eu acho que eles não têm nenhum caso. Eu tô entrando aqui. Não tem não. Eu vi uma reportagem. Não tem nenhum caso, né? Eu tinha visto isso, sim. De que eles fizeram um lockdown e não teve nenhum caso. Sim, inclusive o prefeito de São Tomé, ele tava, não sei se é prefeito ou prefeita, eu não sei, não li direito. Mas eu fiquei sabendo que eles iam tirar o lockdown agora, né, em julho. Só que como tá tendo muito caso aqui no sul de Minas, né, eles resolveram manter por mais 30 dias. Então eles só vão pensar em tirar o lockdown no final de agosto. E eles foram muito espertos, cara, no controle da pandemia. Eles começaram desde cedo. E desde cedo de uma maneira rígida, né? Isso, e esse não tem o caso. E esse que é o problema dessas políticas, né? Mas daí, tipo, vira uma política a nível municipal. Porque mesmo que você está controlando no seu município, mas um município vizinho não tem esse controle. Daí, hora de porcaria. Porque daí, beleza, você fez um trabalho ótimo no seu município. Daí, vamos reabrir. Mas o município vizinho tá cheio de casos. Isso é um problema tanto, cara. É muito complicado, porque se tivesse todo mundo feito isso, se todo mundo tivesse feito isso no começo, né, igual o melhor exemplo, podendo ir e vir de uma cidade para outra, né? Pois é. Sim, é igual o exemplo da China, né, que decretou lockdown, fechou. É muito ruim para o comércio, é ruim para o comércio, mas por um tempo menor. Porque o cenário do Brasil, né, em geral, assim, é o pior possível, porque você nem faz um fechamento, né? Você faz algumas medidas, algumas cidades fecham, né? Poucas fizeram lockdown, outras não, né? Então fica nesse meio termo que é horrível, que é o pior cenário possível. Porque fica nessa protelando, né, cara? Protelando. Direitinho, e tem gente que não faz nada, e tem gente que fica ali entre um e outro, né? É aquela coisa, em vez de adotar uma medida dura e eficaz,
né, por pouco período, a gente está adotando uma medida meia boca por um tempo que indeterminado. Exatamente. É horrível. Isso, na minha visão, é falta de ter um conhecimento técnico e principalmente de aplicar esse conhecimento técnico, porque técnico por aí que entende de como funcionam pandemias respiratórias existem. Por exemplo, Tiradentes parece que eles todo dia eles jogam uma moeda e se cai cara, eles abrem tudo e se cai coroa, eles fecham a cidade, sabe? Então, assim, a falta de uma estratégia de como lidar parece que está afetando muitas cidades. Sim. E também, é claro, a falta de coordenação do governo do Brasil em âmbito nacional. Sim, mas acho que uma coisa que atrapalhou muito também, Randy, foi que esse ano vai ter eleição para prefeito, né? E isso acho que está cagando no combate à pandemia, porque aí tem muito prefeito que fica perdido, né? Não sabe que tipo de medida tomar que vai agradar a maior parte da população que pode votar nele, né? Esse é o maior problema, né? Não é tomada. Exatamente. Não quer ser muito autoritário, mas também não pode afrouxar muito, senão também aumenta muitos casos, né? E aí eles não sabem o que fazer e fica aí, né? Abrindo e fechando comércio, abrindo e fechando comércio. Porra. Daí entra no negócio de alguns vícios aí da política nacional e também talvez até mundial, né? Provavelmente até mundial, e que é um pouco exacerbado no Brasil esse comportamento meio populista, assim, de querer agradar um grupo suficiente para se reeleger e etc. Não se esqueçam do vício da dopamina. O vício da dopamina, exatamente. Mas então, Paulo, aqui tem um problema muito grande, igual você estava falando de que se a gente fechasse todo mundo junto cedo, né, daria para abrir mais tarde e todo mundo ia poder se locomover entre essas cidades pequenininhas, né, principalmente aqui do sul de Minas. E aqui tem um problema muito grande relacionado a isso, que é o fato de que Caxambu não tem leito de UTI. Não tem. Nenhum. Saca? Então não tem condição nenhuma de atender a demanda por respirador, por UTI e tal. E a cidade mais próxima que tem UTI é Baipendi. E Baipendi decretou lockdown. Então, as pessoas de Caxambu... as pessoas de Caxambu, a maioria delas, cara, tem uma conta no hospital, né? Eles fazem um cadastro no hospital, né? Como se fosse um plano de saúde, só que do hospital, né? E a maioria das pessoas aqui de Caxambu fazem consultas no hospital de Baipendi, porque é muito melhor. Só que agora, como decretou lockdown, essas pessoas vão ter que ir para uma outra cidade, se por acaso ficarem doentes ou pegarem o coronavírus, né? Que é São Lourenço, cara. E São Lourenço fica a meia hora daqui, saca? Então a pessoa morrendo vai ter que viajar meia hora porque, né, o prefeito daqui não quis tomar medidas drásticas, né? E agora é tarde demais, né? E assim, aqui os casos estão aumentando. E eu acho que a subnotificação aqui é gravíssima. Porque até onde eu sei, não tem teste aqui em Caxambu. Não tem. Mas, enfim. Mas isso tem que ver a síndrome respiratória aguda grave. Né? Se só a gente pegar depois essas notificações, que isso daí fica disponível. Eu trabalhei aqui em São João, inclusive eu quero fazer um episódio semana que vem, tentar entrevistar o pessoal da epidemiologia, né, que cuida da epidemiologia aqui da região, para falar sobre dados, falar sobre subnotificação, né, porque assim, tem esse quadro que se encaixa na Covid, que é síndrome respiratória aguda grave. Né, e que eles estão, parece que não se está fazendo muitas notificações de Covid, mas tem crescido bastante síndrome respiratória aguda grave, né? Então, assim, é um indicativo de que está tendo subnotificação. Eu tô vendo aqui notificações não tão precisas, né? Eu tô vendo aqui no painel da prefeitura da cidade, né? Esses casos de síndrome respiratória aguda grave tem 46. E os casos confirmados de Covid aqui tá com 30 já. Ou seja, um bocado dessa síndrome aí, um bocado deles pode ser que seja Covid, né?
Assim, porque é uma coisa, é uma conta até básica que a gente pode fazer. A gente, né, pega os casos de síndrome respiratória aguda grave dos anos anteriores, né, vê Uhum. mais ou menos as médias Ah, sim, e, aí e, vê a diferença, né? Quanto que e ver a aumentou. diferença. No estado Exatamente. de Minas, os óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão muito acima, né? Então fica meio que na cara de que isso aí é Covid não notificada. Exatamente. Isso é bem perigoso, cara, bem perigoso. Porque tem muita gente que só vai se tocar da realidade quando já tiver tudo destruído, né? E a triste verdade é essa. Mas, enfim, aqui a vida aqui pra mim na quarentena, assim, no isolamento social, tá até tranquila, cara. Assim, apesar de que a gente esteja muito preocupada, né, com a situação da cidade, porque a gente vê muita gente sem máscara e tal, muita irresponsabilidade do governo também. Apesar disso, tá tranquilo. Tá tranquilo porque a gente mora numa casa que, assim, ela não é isolada, mas a gente mora numa casa que ela fica embaixo de uma outra casa. É como se fosse uma casa dos fundos, né? Então, assim, tem muro por todo lado, né? Então, assim, a gente fica mais tranquilo. A gente não vê direto a rua, saca? Então a gente pode deixar as janelas abertas, né? Não precisa ficar aquela coisa claustrofóbica, né? E a vantagem também aqui é que os pais, né, da minha companheira, eles moram muito perto daqui. Então, a gente consegue, numa boa, pegar o carro de vidro tudo fechado, ir lá rapidinho, almoçar com eles, né? Bater um papo, jogar um baralho, né? Que é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que fazer, senão a gente enlouquece, né? Mas, fora isso, cara, eu tô tirando, igual eu tava falando, né? Eu tô tirando esse tempo, assim, para desenvolver alguns projetos, né? Projetos novos, projetos que eu já tinha também. E eu entrei na onda dessa galera que fica falando aí, né? Que tem que ter produtividade, pá, que é tempo de aprender novas coisas, né? Entrei nessa onda e comprei uma porrada de curso online, cara. Não fiz nenhum, cara. Eu tô nessa também. Eu pelo menos consegui começar alguns. Agora terminar já é Não, outra história. começar eu também comecei, terminar já outros 500, né? Mas assim, comprei curso na Udemy, né? Que é uma plataforma barata, assim, mais acessível e tem cursos bons. Comprei curso de design, né? Que é um dos projetos que eu estou tentando desenvolver, é desenvolver um portfólio, né? Produzir logo, ilustração, banner, essas coisas, né? Aí eu comprei um curso de design, comprei um curso de web design, né? Que aí aprende a mexer em HTML e tal. E comprei vários cursos de música. E aí eu tenho que arranjar tempo para fazer isso, né? Porque mesmo que eu não esteja trabalhando, assim, é tanta coisa para fazer que às vezes não dá tempo, né? E sobre o trabalho, né? É outra coisa que eu queria falar também, né? Antes dessa pandemia, eu estava dando aula de inglês particular, né? Não tinha vínculo com nenhuma instituição, né? Apesar de eu ser formado em filosofia, não consegui emprego em filosofia, eu resolvi dar aula de inglês, que é uma coisa que eu tenho bastante familiaridade, né? Gostei muito sempre de estudar inglês. E aí eu resolvi oferecer aula particular, cara, e acabou que tava dando muito certo. Tava dando muito certo. E eu tava gostando pra caramba, cara. Acho que eu realmente gosto da licenciatura, né? Aí eu tava dando aula desde para pessoas mais velhas até crianças. Então, eu acho que eu tinha em torno de 5, 6 alunos. Então dava para tirar uma graninha boa, dava para sustentar, tranquilo. Só que quando começou esse período de isolamento social, pensei assim, pô, não dá para ir na casa da pessoa ensinar inglês, né? Quarentena. Só que também, cara, ensinar inglês online, por videochamada, pô, é um porre, cara. Eu acho muito ruim. E minhas aulas, assim, a gente que fez filosofia, a gente sabe, né? A gente passou por uma série de disciplinas relacionadas à licenciatura, né? E a gente via
uma necessidade, né, de diversificar, né, as nossas aulas, né, e uma necessidade de ter, assim, uma metodologia que você vai criando ali de acordo com cada aluno, de acordo com cada situação, com cada contexto, né? E assim, não tinha muito como fazer o tipo de aula que eu dava via internet, cara. Então, acabou que eu não tô mais dando aula de inglês, né? E acho que ia ficar muito difícil fazer isso, porque, por exemplo, eram aulas muito lúdicas, né? Eu dava vários tipos de jogos, vários tipos de brincadeiras. Inclusive, o pessoal mais velho adorava, cara. O pessoal mais velho adorava. O pessoal, assim, de 60, 70 anos, eles adoravam jogar. Mas aí é isso, cara. Acabou que eu desisti de tentar dar essas aulas e eu espero que quando acabar essa quarentena, meus alunos ainda queiram ter aula, né? Essa é a pior coisa, a gente fica assim na expectativa de que eles queiram continuar, mas já passou 3 meses aí, né? 3 meses, sei lá, mais de 3 meses, nem sei, cara. Mas tem uma coisa foda também relacionada a isso que eu tava falando, que logo antes de começar a quarentena, eu fiz uma entrevista muito interessante para uma escola de inglês, né, uma escola de inglês aqui de Caxambu mesmo, e eu fui aprovado, cara. Fui aprovado, eu ia começar a trabalhar lá. E aí, no dia que eu ia lá trabalhar, foi decretada a quarentena. E aí, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? A escola fechou. E aí eu não sei se eu perdi o emprego, não sei se... A mulher não falou mais nada comigo, sabe? Ela só falou assim, vamos fechar. Então, fico aí, né, na expectativa e na esperança. Ela fechou de vez? Tipo assim, é falência, Não. fali. Não Tipo foi a isso? falência, não. Ela fechou para a quarentena mesmo. Porque eles não tinham um modelo de aula à Ah, não, distância. então tá tudo tranquilo. Talvez esteja, assim. Só que, assim, eu não cheguei a assinar contrato, não Sim. cheguei a assinar carteira, nem nada, saca? Então, por isso que eu tô preocupado, né? WhatsApp pra ela de vez em quando, umas florzinhas, manda uma flor pra casa dela, sabe? Pô, Faz pior ela é te que eu lembrar de você mandei, de vez em quando. ela ignorou, cara. Olha só pra você ver. Eu mandei, ela visualizou e não falou nada. Ai, Aí fica difícil, né? Mas aí eu aproveito e faço outras coisas. Agora eu tô tentando trabalhar online nesses sites de freelancer, mas aí já não é com inglês, né? É com outras coisas. Eu tô utilizando muito um site que é um site que você vende logo, né? Logomarca. E aí são vários concursos que os clientes postam. Aí você, se você quiser, você entra no concurso, lê o briefing, faz a logo, envia e, se a pessoa gostar de você, ela te seleciona como vencedor. E aí a vantagem desses sites de freelancer é que eles são internacionais, então eles são em dólar. Então, por exemplo, eu consegui ganhar um mês passado e ele estava valendo $570. Então, se você multiplicar por 5, pô, deu para passar o mês tranquilo. ai, vixe. Aí eu fico o dia inteiro tentando ganhar esses concursos, entende? Já tô indo à loucura aqui, porque é difícil, é muita gente participando. Mas é isso aí, né? A gente tenta. Pois é, e mais do que nunca é importante a gente saber fazer um tanto de coisa, né? Porque assim, atualizando o seu currículo aqui, professor de filosofia desempregado, professor de inglês, músico e design. Exatamente. E se eu fizer os cursos que eu comprei, eu posso ser muito mais. Gente, Comprei curso mas de programação em Java. Vou é fazer uma muito. boa também. Não, eu Pô. comprei dois nesse da Udemy eu também comprei. Eu comprei um de edição de imagem e uma edição de vídeo. Edição de imagem eu fiz um pouco, agora de vídeo eu ainda não peguei. Legal. Não. Edição de imagem que você fala o que? Montagem com Photoshop, colagem digital, essas coisas? Eu peguei de GIMP porque era Sei. era livre e tal, mas de boa. Uhum. É o open source, não é? Isso.
Eu não sei. Ele é tipo, eu não sei se porque tem algumas designações, né? Software livre, daí tem uma outra coisa que não é tão livre, eu não sei exatamente. Mas eu sei que ela é mais de boa. Eu vou colocar código assim. aberto. GIMP é um programa de código aberto voltado para a criação e edição de imagens, é isso mesmo. É isso aí. Assim, sobre histórias, assim, da quarentena, igual eu tava falando pra vocês, né? Pra mim, todos os dias parecem iguais, então eu não vou ter muitas histórias malucas, assim, igual a de vocês, né? Mas acho legal falar que antes da quarentena, o meu primo, o Iago, ele veio do Rio passar um tempo aqui em Caxambu. Ele queria passar, tipo, uns meses sabáticos aqui, né? Aí ele veio pra cá pra gente poder desenvolver as músicas dele, né? Gravar as músicas dele, que eu tenho meio que um home studio aqui, né? Que dá pra gravar. E aí ele veio passar 3 meses aqui. Ele veio em janeiro. Só que aí o que aconteceu? Ninguém sabia, mas coronavírus, né? Aí, pandemia, quarentena, ele ficou preso aqui em Caxambu. Então acabou que ele veio ficar 3 meses, acabou ficando até maio, saca? Ele veio no início de janeiro e ficou até maio aqui com a gente. Mas foi muito interessante. Eu acho assim que nessa quarentena é muito legal você ter. É aquela coisa que vocês estavam falando também no episódio anterior, né? Você ter pessoas ali que atuam como companheiros mesmo, né? De vida, de cotidiano, né? Porque durante esses momentos difíceis, assim, acaba que as pessoas que estão com você na quarentena, elas te apoiam e vocês se apoiam mutuamente e isso facilita muito a trajetória, né, durante essa pandemia, né? Principalmente Foi para a nessa aí que eu questão terminei meu mental, relacionamento. né? Oi? Foi nessa aí que eu terminei meu relacionamento. É mesmo, cara? Ah, poxa vida. Claro, tem os dois lados da Foi moeda, tipo né? apoiar uma perna bamba, numa mesa de bamba, caiu. Hoje você não tava quando o Carlos estava falando, eu acho, no relato do Carlos, ele falou sobre isso, né? Como é que a companheira dele, né, foi essencial, assim, né, nesse período. E daí eu coloquei que os dados da China, né, que em Wuhan, depois da quarentena lá, do lockdown deles, aumentou não sei quantos por cento, assim, sei lá, uns 40%, tem que ir atrás desse número. Mas assim, os pedidos de divórcio, né? Então, assim, né, ou quando os laços são fortes, né, eles se fortalecem ainda mais, né, ou quando não é para ser, né, com esse maior tempo, acaba não sendo mesmo. Mas é bom porque mostra a verdade, né? Aí você sabe ali, ó, na hora que o bicho aperta, né, minha mãe até costuma falar, olha, você falar te amo quando o negócio tá tudo bem é fácil. Quero ver quando o pau começar a comer, você falar te amo. Verdade. Mas acho que assim, a nossa relação aqui foi bem tranquila, assim, foi de apoio mesmo, e isso ajudou bastante. E meu primo, preso aqui, né? Graças a Deus não deu nenhum atrito, não deu problema nenhum. Foi ótimo, assim. A gente cozinhava sempre junto, todo dia. Fazia um monte de receita nova, né? E meu primo, como ele é músico, a gente tocava muito junto, né? E foi bem bacana, cara. Foi um tempo, assim, bem prazeroso mesmo. E no mais é isso. Beleza, então a gente escutou o Thiago aí falando, né, sobre a situação de Caxambu, como é que foi esse período de quarentena. Bom, agora eu queria saber do Otto, como é que ele tem lidado com a quarentena, como tem passado esse período com trabalho, com família. Eu sei que você está em São João del Rei também? Como é que é? Então, eu tô em São João e eu não sei se é o caso de todo mundo, mas eu tô num bairro mais afastado, não tô no centro, né, da cidade. E nesse bairro onde eu tô, por ele ser mais afastado de onde as coisas acontecem na cidade, parece que já antes mesmo da pandemia, parecia que eu já estava isolado do mundo, entendeu?
E eu já não tava curtindo muito essa vibe, mas aí veio a pandemia e deixou todo mundo preso em casa. Então, acaba que a pandemia, tipo, a quarentena, né? No meu caso, tá bem chata mesmo. No sentido de que constantemente rola um tédio, fraga. E eu tenho um lance de procrastinar muitas coisas. Então, mesmo quando era para começar o podcast, vamos roteirizar um pouco antes de falar. Aí esse episódio ele acabou sendo adiado, né? E eu nunca, sentei para escrever alguma coisa. Eu sempre falei, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Eu acho que a procrastinação está sendo uma coisa muito mais evidente nessa quarentena, no meu caso. Entendeu? Pelo menos para isso ela tá servindo já, então. Pra tornar evidente essas coisas todas. Não, mas começa, por exemplo, para exemplificar melhor ainda, além da procrastinação, começar as coisas e não acabar. Começou a quarentena, né? Eu falei, eu tava malhando, aí eu falei, não vou perder o ritmo, né? Vamos fazer exercício em casa. Aí você vai nessa vibe de baixar aplicativo, que não sei o que, nossa, aplicativo é da hora, show. Aí eu fiquei uma semana fazendo ele e eu só recebo a notificação. Por que você parou? Volte, sabe? Uns negócios assim. Cara, eu Aí, beleza. Coisa, por incrível que pareça. Eu também baixei eu não tiro, saca? Eu deixo lá. Vai que, né? Vai que uma hora a gente comigo. Aí, exato. Aí, outra coisa é que eu toco guitarra, né? E eu acredito que a minha relação com a música não seja nem um pouco saudável, porque eu me cobro muito em relação a isso. Aí eu falei, não, eu tava gravando algumas coisas, a quarentena possibilitou, né, abrir um período longo, assim, para dedicar a isso. Aí eu falei, vou gravar coisa, aí eu fazia uma música, etc. Quando chegava a parte em que eu queria enfatizar o instrumento que eu toco, eu via que eu não estava tendo um rendimento muito positivo naquilo que eu acredito que seja bom. Eu me comparava constantemente com outras pessoas, principalmente, se tu toca alguma coisa e vai no Instagram, brother, e segue guitarrista, essas coisas, você fica triste. O Instagram é a máquina da tristeza, porque você começa a se comparar o tempo todo com os caras que são muito bravos. Aí você fica tristaço, assim, aí você fala, não, vou parar de fazer tudo e chorar na cama. Engraçado você comentar isso, cara. É que pra gente que é músico, isso é quase que uma tristeza cotidiana, né, velho? Sim, total. Porque todo dia a gente vê esses videozinhos de outros músicos, cara. Nossa, e é sim. impressionante como que a gente percebe que a gente é ruim, sabe? Exato, exatamente. Mas isso são músicos vocês que são exigentes. Porque eu não sofro disso. Eu sou um músico psiconauta. Eu sofro na onda. Eu não sofro disso. Não é o meu caso. Faço o que eu dou conta. É porque você já transcendeu, já transcendeu. Caso, seus perfeccionistas. Você já dissolveu o ego, brother. A gente tá no puro ego aqui ainda. É isso aí, jovens padawans. Aí eu falei, não, vocês estavam falando mais cedo sobre o lance de comprar curso. Eu falei, eu tava com uma grana sobrando, falei, vou comprar um curso de guitarra. Aí eu fiquei 2 semanas fazendo esse curso de guitarra, já também parei. Aí, tanto que eu fui falar assim, não, eu vou voltar hoje de manhã até. Eu falei, vou voltar hoje, voltar ao ritmo de estudo, pá. Aí eu fui acessar a plataforma caiu hoje, a plataforma. Aí eu fui falar com o cara que administra essa plataforma. Ele falou, a gente tá com um probleminha, talvez volte de sexta. Então, acaba procrastinando ainda mais. Mas parece que é de propósito isso, né?
Cara, é incrível. Você ganha um salto de adrenalina, assim, não, agora vai. Aí não vai. Isso daí é para testar a sua vontade. Assim, vamos ver se ele quer mesmo. Vamos desativar a escola por uma semana para ver se segunda-feira ele retoma. Isso, exatamente. E no caso, mais são essas coisas que acabam, tipo, desgastando, sabe? Ainda acaba somatizando o lance de você estar em quarentena com a família e você pensa diferente da sua família, fraga, em vários assuntos. Então, tipo, são discursos que são todos iguais. Toda vez que você vai almoçar é o mesmo papo e você fica com preguiça. E é tudo muito boring, fraga. E aí a vantagem que eu consegui aprender a andar de moto, assim. Aí às vezes eu pego a moto e vou dando. Você, na quarentena você aprendeu a andar de moto? Pega essa. Como assim? Você tem um quintal muito grande, então. Não, mas você tá dando voltinha na rua mesmo. Exato. Aí eu pego a moto e vou dando uma volta pela cidade. Tanto que outro dia eu tava com muita saudade, fraga, da rotina que eu tinha antes da quarentena. Então, fiz todos os percursos que eu tinha feito até nessas rotinas que eu tinha. Nossa, aí eu passei na casa de todas as pessoas que eu conhecia, tipo, na frente da casa de todas as pessoas sem entrar. que eu conhecia. Sem entrar, porque tá todo mundo fora da cidade, fraga. Aí ou tá fora ou tá em quarentena. Aí eu passava na frente, ficava olhando, aí eu ia embora. Aí eu pra outra casa, nossa, eu fiquei até com pena de você, assim. É só tristeza. Então, Otto, você tocou num ponto interessante, cara. Que eu acho que a gente tá num nível já, assim, de quarentena há tanto tempo já, que a gente tá ficando saudosista, cara. A gente tá ficando saudosista e nostálgico de uma época que nem faz tanto tempo assim, sabe? Da nossa rotina que a gente tinha antes, alguns meses atrás, né? Ai, que saudade de pegar um busão pra ir pro trabalho. Exato, velho. Pegar busão sem culpa, sabe? Sem culpa nenhuma. Que maravilha que era. É o que a gente tava falando também, né? Eu acabei lembrando agora sobre o rolê da galera chamando quando passar, né? Essa quarentena, ou não sei se é durante, que a gente tá vivendo o novo normal, né? E tipo, o normal anterior já era uma merda, fraga. Se esse novo normal tá pior ainda. Então cara, é só... Nossa, é só abismo para mim. É um pouco pessimista, eu acredito que eu esteja falando, mas também acaba, já que era para falar sobre o que eu andei pensando nessa quarentena também, eu lembro da vibe de uma galera falando que o vírus ele veio para mostrar o quão todos são iguais, e esse discurso muito otimista sobre tudo, que ele ia mudar o sistema e etc. Eu sempre achei esse discurso bem, tipo, conversa para boi dormir, na moral. Nada a ver, né? Ele veio... Nossa, cara, é só pra, sei lá, é aquele lance de todo mundo no final abraçar e cantar We Are the Champions, fraga. E não, mano, é tudo pior, saca? A parada veio pra mostrar que a galera que tá em cima vai continuar em cima e a galera que tá embaixo vai continuar tomando no cu, só que o lance é que ficou mais explícito, entendeu? E tem uma galera que tem um mínimo de empatia, que acha isso errado, e tem uma galera que vai continuar achando isso tudo muito certo e naturalizar toda essa porra que tá rolando, fraga. Aí eu lembro do nosso governo, aí eu vou entrando numa bola de neve que eu acho que não rola de falar agora, saca? Deixa para outro episódio. Entendo, e tenho uma concordância muito grande com esse pensamento. Eu acho que assim, até dá para tentar tirar alguma coisa da situação do vírus, mas eu acho que o vírus ele não veio com intenção nenhuma, sabe? O vírus não é uma criatura consciente, é só uma doença que está aí mesmo. Então, falar que o vírus veio com algum propósito
acho errado. Eu acho que Sim, assim, a gente pode se esforçar para tentar tirar é alguma lição quase um disso. discurso, é quase um discurso messiânico para cima do vírus, Fraga. Ele é uma... Mas aí o eremita tem que entrar em ação. Eu tenho que defender o lado eremita aqui pra. Pera aí, ó. Defenda, O eremita vai. defenda, O que defenda. acontece? Deixa eu defender. Se você for olhar o Chico Xavier, cara, aquela história lá tipo, do 2020, Data Limite, o cara falou o seguinte, que ia dar uns 50 anos aí que o homem pisou na Lua pra planeta Terra tomar juízo e começar a limpar as merda que a gente tá fazendo. Esses caras que tá lá no topo do mundo, lá, esses Elon Musk, esses Trump, esses Bolsonaro, e começar a mudar essa porra toda. Isso tudo que tá aí, entendeu? Aí, o que acontece? O cara falou que a data limite era em julho de 2019. De repente, meu irmão, passou uma data... O cara falou isso, passou que em 2020 já deu essa merda aí, que foi o início de mexer as estruturas. E eu boto fé que não é esse sonho de vamos todos nos amar agora, cantar We Are The Champions. Eu boto fé que não é isso mesmo, não. Mas eu boto fé que, cara, esse status quo, essa merda toda, pra todo mundo ver, isso é tipo um expurgo, sabe? É tipo, essa cura, assim, pra mim, é tipo uma diarreia que todo mundo vai ter e vai dar uma caganeira pra limpar mesmo de vez a merda toda que tá entalada. Tem 2.000 anos, 15 mil anos no intestino da humanidade. É isso, assim, que eu enxergo. Mas eu boto fé que tem uma galera meio iludida aí, que de amorzinho, paz e amor, entendeu? Que é uns playboyzinhos aí, que tomam uns doces, fica felizinho. Isso aí eu boto fé que não é não. Nesse sentido eu concordo contigo. Mas se você bota fé aí, na Eu parada? boto fé, eu tô ligado. Eu concordo com o que você diz Né? até, até certo ponto, mas sei lá, cara, eu acho que eu tô num processo de descrença tanta e nessa quarentena acabou simpatizando esse lance que eu não tenho muito mais otimismo para as coisas, entendeu? Então eu tô ficando um pouco até mesmo apático em relação a tudo e uma coisa que eu fiz que é para tentar reverter um pouco isso é, tipo, não me sobrecarregar de informações, saca? De informações que acaba que a gente está sempre recebendo Isso e é nesse período de importante. quarentena, sim, e nesse período de quarentena, isso acabou ficando muito, muito mais enfático de a gente receber essa overdose de informação e eu tô, tipo, me censurando total, assim, pra, tipo, não pesquisar mais. Antes eu era o cara do Átila que via o que estava rolando sempre, o que estava rolando com o vírus, quantas pessoas tinham aqui onde eu moro, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão morrendo no Brasil, no mundo, essas porra assim. E agora, real, velho, eu tô meio que jogando isso de lado, eu tô criando um processo de me alienar em mim mesmo para não ficar realmente louco, tá ligado? Porque se eu continuar Oi. assim, eu vou ficar real louco. Então, isso é muito importante que você falou, essa sobrecarga, porque a gente já vive num mundo em que que tem muita informação na internet, rede social, e agora a gente está fechado em casa e a única porta que a gente tem para sair mais é a internet. Né? Então, todos os problemas que já vinham, essa questão da informação, eles se intensificaram. Mas sobre essa questão de, tipo, né, de não ser otimista, tal, velho, não se sinta cobrado em momento nenhum, saca? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tá no momento que a gente tá, o que a gente tá fazendo? Apesar de estar em casa e ter essa coisa, tipo, a gente tem tempo livre, a gente não tá fazendo nada. Na verdade, cara, a gente tá lutando para sobreviver, entendeu? Porque tem uma pandemia que tá matando gente no mundo. Então a gente não é nem saudável assim, né? Tipo, né, eu sustentar esse pensamento. A gente tem que entender, né? Lógico que também o sofrimento é individual, é de cada um, e a gente também não precisa, né, a gente não precisa romantizar ele, mas né, da mesma maneira você não tem que fazer o contrário e ser otimista, porque a gente está lutando pela sobrevivência, né, a gente está lutando para permanecer vivo e aqueles que nós nos importamos para ficarem vivos também, né? É uma situação de sobrevivência.
Sim, sim. Isso que você falou de a gente não se cobrar muito. E qualquer coisa o tempo todo. Então, tipo, eu tava muito dormindo muito tarde, muito tarde. Às vezes nem conseguindo dormir. Aí eu acordava, sei lá, 12h, 1h da tarde. E a primeira coisa, por mania mesmo, o hábito, eu via Instagram, saca? Acordo, ligo, abro o Instagram e vejo aqueles stories, né? E tipo, maluco, aí você já via, tipo, primeiro amigo teu lá, que acordou às 8 horas da manhã e correu 12 quilômetros, praga, e você acordando 1h da tarde. Então existe essa cobrança para tudo, tá ligado? E isso acaba te deixando mais, Não, mais tipo, isso é complicado porque assim, ele não posta o dia que ele tem 3 crises de choro, né? Depois do almoço. exatamente. Não, e o da hora é que, tipo, aí você vai, tipo, comentar nessa publicação, nesses stories do cara, assim, pô, mano, foda, queria estar assim, não sei o que é a disposição, umas porra assim que tu comenta e o cara fala, mas eu ontem eu tava na merda, fraga, uns negócios assim, mas não mostra, sabe? E é exatamente o que você falou. Mas eu acho que no mais é bem isso que eu tenho que falar. Você não quer dar mais uma dica, assim, de alguma coisa que ajudou você? Ou você só quer dar mensagem de desesperança aí? Então, Brincadeira. além das mensagens de esperança, solidão e desespero, o que me ajudou a distanciar um pouco dessa vibe, assim, foi aquilo que eu te falei sobre vocês sair um pouco da lógica das redes sociais e que acaba que são coisas que enfatizam esse lance de se cobrar muito. Então, eu fiquei... Antes, o que eu via, sei lá, em média, eu ocupava metade do meu dia vendo Facebook, Instagram, Twitter, essas porra, eu fico no máximo 1h, 2, que ainda é muito, não acredito, dá pra diminuir. E eu fiquei mais me mergulhando assim em tipo fazer música, saca? Então é tipo pegar uma coisa que tu curte mesmo e mergulhar em cima disso. Seja ver, sei lá, fazer música ou até mesmo tem dia que tu não quer fazer nada e tipo abraça o nada mesmo. Então vai ver uma série, sei lá, cara. Eu não sou muito bom com discurso de coaching, porque parece meio coaching essas porra, mas eu tô... mas é mais ou menos isso. Se entorpeça. Drogas. Ô, Thiago, corta essa parte. Não, eu gostei dessa parte. A parte preferida. Beleza, então. Muito obrigado aí, Otto, pelo seu relato aí de desesperança, solidão e desespero. Bom, agora eu queria ouvir o relato do Randy. E aí, Randy, fala um pouquinho pra gente aí como é que você tem passado, como é que tá sendo nessa quarentena aí pra você. Vou tentar não me estender demais, mas vamos lá, né? Primeira coisa que eu gostaria de comentar, essa parte aí da protelação. É uma coisa assim que eu já fazia antes, mas antes com alguns horários e mesmo em uma rotina meio incerta, assim, a gente ainda tinha que ter compromisso, a gente conseguia fazer as coisas na prática melhor, né? E essa pandemia, meu vício em protelar, ele foi potencializado bastante. Eu não consegui manter meu ritmo de leitura ideal na pandemia, eu mais reli livro do que li coisa nova, apesar que agora eu estou tentando me organizar para isso, aí já estou comprando uns livros que eu quero pegar e pegando os livros e organizando essa questão. Eu consegui fazer um curso inteiro da Udemy por enquanto, eu comprei 4 no total, 3 relacionados ao mercado financeiro e um relacionado à criação de roteiro. Alô, patrocina a gente aí. Eu já fiz 1,5 no total desses cursos, bem devagar, mas está indo. Se fosse no ritmo que eu estava, assim, que também não é um ritmo muito acelerado e complicado de se ter, porque eu sou um cara meio lentão,
eu teria feito esses 4 cursos em umas 2 ou 3 semanas, mas como está na quarentena, eu já comprei há mais de um mês e só fiz 1 e-mail. Então, assim, eu tô revendo alguns conhecimentos que são do meu interesse, em ciência, em sociologia, assim. Vejo um vídeo no YouTube explicativo, uma coisinha assim, leio alguma coisa sobre. De aprender coisa nova, eu estou tentando aprimorar aí na arte culinária, de fazer uma sobremesa, mas eu estou achando isso um pouco inútil, porque para mim nada supera a simplicidade, elegância, a delícia que é um mousse de limão ou de maracujá. Eu tô ficando bastante tempo em casa, seguindo bastante esse isolamento social. Quando eu saio, eu tento manter a máscara e o álcool em gel no bolso e tal. Só que eu já dei sim uma fugidinha para tomar uma cerveja com os amigos, seguindo alguns protocolos de segurança, mas eu sei que isso não é recomendável. Também fugidinha para a serra e cachoeiras um pouco mais isoladas, assim, eu também já fiz. E também fui ali no Mirante, aqui perto da minha casa, para contemplar um pôr do sol com uma cervejinha em mão, assim, né? Isso aí é bem, assim, por mais que não seja recomendável nesse momento, eu fiz com o máximo cuidado possível, porque eu não estava aguentando mais ficar em casa, né? Tem uma hora que fica complicado. Vamos lá, qual que é o próximo tema que a gente vai falar? A questão de que eu estou fazendo, assim, fora isso que eu acabei de falar, de eu tentar ocupar meu tempo com alguma coisa construtiva, ler alguma coisa e fazer esses cursos, questão do autocuidado psicológico, né? A gente tenta ter. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão um pouco delicada de como que eu tenho que me observar por causa do transtorno afetivo bipolar, que é uma condição que eu tenho, né? Atualmente controlada, mas que isso aí é um espectro que causa até uma depressão por alguns meses e depois uma energia excessiva em outros meses, né? Não é uma mudança de humor que acontece todo dia. Algumas pessoas podem pensar sobre a bipolaridade, mas eu tenho que me observar bastante, assim, como que eu tô agindo, como que meu pensamento está fluindo. Se o pensamento começar a acelerar, pode ser um sintoma de que eu estou indo para a hipomania, que é uma das polaridades do espectro bipolar. Se eu estiver começando a ficar muito depressivo e sem energia, pode ser um sintoma de que eu estou indo para depressão dentro do espectro bipolar. Então eu tenho que tomar bastante cuidado de observação. Dentre esses cuidados psicológicos, eu tinha acessado a psicóloga no começo da pandemia. E aí essa semana eu vi em alguma rede social alguma coisa que me gerou um incômodo maior do que deveria. E aí eu percebi que aquilo ali era um micro gatilho. E aí eu falei assim, Marcela é minha psicóloga, né? Muito boa, por sinal. Eu falei, Marcela, atende aí, por favor. Mandei mensagem para ela no WhatsApp. Falei assim, oi, sumida, tá atendendo? Aí marquei com ela. Mas então, fazer por chamada ou presencial que você está fazendo? Não, foi presencial. Eu acho muito, assim, pessoalmente eu não lido muito bem com a ideia de terapia por chamada, não. Eu acho esquisito falar pro notebook as coisas, sabe? Então teve que ser presencial, porque eu não ia conseguir me abrir de forma alguma. Eu já sou muito complicado para abrir, eu já tenho muitas travas. Eu não sou bom em expor minhas vulnerabilidades, então eu tenho que ir presencialmente com ela. Mas aqui você pode falar pra gente que estamos só entre nós, entendeu? Estamos entre amigos. Para fazer isso um pouquinho, eu preciso ir presencialmente lá, sabe? E assim, para mim e para Marcela é uma luta, sabe? Eu consegui expor um pouquinho. Mas assim, voltei aí na Marcela essa semana, na minha psicóloga, né? E fazer uma limpeza, né? Ver se tá tudo funcionando direitinho na minha cabeça.
Aí outra coisa que eu gostaria de comentar, né, que eu ter já ter tido passado por depressões profundas que incluíam crise de pânico, e atualmente já faz mais de 3 anos que eu não tenho uma crise de pânico, mas teve um mês que eu passei inteiro, todos os dias, tendo crise de pânico em algum momento. Aí na época meu psicólogo, que na época chamava Emerson, da abordagem junguiana, ele me passou uma técnica de autoobservação para quando eu estivesse tendo as crises de pânico, que podem ser úteis, já que nesse momento de pandemia o pessoal fica mais... pode estar criando ou reforçando algum transtorno psicológico, né? E aí, quando eu tinha as crises de pânico na época, ele falava para eu pensar no nome do que eu estou sentindo, que é para eu situar melhor e ver que não era o fim do mundo, sabe? Na crise de pânico você fica bastante descolado da realidade, sabe? Você fica extremamente pessimista, assim, sem controle até de algumas coisas do seu corpo mesmo. E aí, quando você consegue dar nome para esses sentimentos que você está tendo, isso alivia, isso ajuda a começar a achar o alívio, assim, para esse problema. Também, e atualmente, a Marcela, minha psicóloga, ela me passou uma técnica que chama técnica do Pomodoro, que parece que é para, pelo que eu estou entendendo, assim, do que eu já vi dessa técnica, ela é para uma disciplina, assim, tipo, para aumentar um pouco a disciplina e controlar e fazer um controle de tempo, que, igual eu falei antes, nesse momento de pandemia, né, a protelação ela ganha muito peso, né? Tem coisa que eu penso assim, vou ler esse livro hoje, só que aí eu penso, não, amanhã eu não tenho nada para fazer, por que eu não leio amanhã? Ou até ir para a serra, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu penso, vou ir na serra hoje, eu penso, não tem nada para fazer a semana inteira, eu posso ir qualquer dia da semana, e acabo entrando num ciclo de protelação tudo. Isso é muito real mesmo, cara, isso é muito real. É interessante você ter falado isso, que antes mesmo da pandemia, eu já fazia muito isso, sabe? Ficar adiando sempre as coisas, né? Dá para fazer amanhã, por que eu vou fazer hoje, né? E a pandemia realmente na pandemia, por nisso. você saber que você não tá com os horários assim que você tinha antes, tipo, semana inteira tá aberto os horários, eu posso adiar a coisa para qualquer momento da semana. Uhum. Então, assim, eu tô começando a lidar com isso ainda, não tô muito bom de lidar com isso, mas tô trabalhando. Então, eu voltei aí pra Marcela, que é uma profissional nesse assunto, né, importante. Ô Randy, deixa eu te perguntar, essa Marcela, qual que é a abordagem dela, você sabe? Cognitivo comportamental. Ah, tá. Não, então eu conheço sim. Pode continuar. Ela não gosta muito de falar de subconsciente e afins. Não, é porque é a área do Max, ele também gosta dessa área. Mas assim, ele e o Emerson, assim, né, tem abordagens bastante distintas, que são os 2 últimos psicólogos que eu tive, os 2 muito competentes, assim, pelo menos eu sinto isso. O Emerson atualmente é da minha sala na faculdade, né, na filosofia, e assim, mesmo ele já tendo me visto em momentos bem ruins, ele não me senti nenhum desconforto em tomar uma cerveja com ele no bar com outras pessoas, sabe? Então, assim, quer dizer que eu tive bastante confiança nele nesse processo todo. Outra coisa que eu queria falar é que eu comecei pensando em fazer uma exposição em algum modelo de podcast, né, de falar na internet, alguma coisa, de eu criar a minha própria, né? Eu comecei, para fazer isso de forma mais saudável, eu comecei a praticar o que chamam de comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta, estou demorando um pouco, estou demorando ainda, porque eu ainda estou no caminho, né? Achar o equilíbrio entre ser um personagem que faz a comunicação não violenta e a sinceridade, né? Mas assim, agora que eu já estou um pouquinho melhor nessa comunicação não violenta, eu acho que está melhorando até um pouquinho a minha paz de espírito geral, essa prática. Só dar um adendo aí,
o inventor da comunicação não violenta, um psicólogo que me fugiu o nome agora, depois eu vou pesquisar na internet, é um princípio de usar a sinceridade, usar a verdade do sentimento, né? É porque você falou de achar o equilíbrio entre a sinceridade e não machucar o outro, né? É só essa comunicação não violenta que você falou é diferente da comunicação não violenta que está aí na internet, que inclusive eu até fiz um curso disso, só para deixar isso, já que isso vai ao ar, né? Para não Então, confundir o nosso é que eu ainda tô começando. Eu ainda ouvinte. sou... Ah, sim, é bom. Eu ainda sou iniciante nisso, saca? Então, tô começando a pesquisar sobre e a praticar. Por fim, a última coisa que eu tô fazendo também, né? É chamada com o pessoal que eu me dou bem, assim, os amigos, né? Pelo Google Meet ou aqui pelo Discord e jogando jogos online, assim. Só que eu tava fazendo isso mais, agora eu já tô parando bastante com os joguinhos online. Eu tirei o pé do acelerador de ficar jogando joguinho online. Mas ainda jogo, eventualmente. Acho que é isso. Acho que agora... depois me passa algum link aí dessa comunicação não violenta, porque eu tenho que entender melhor o conceito, sobre tudo, né, e melhorar minha prática um pouco nisso. Não violenta aqui, eu vou botar da Wikipédia, ele foi feito por um Marshall Rosenberg, é um psicólogo, né, aquele que desenvolveu isso, e eu fiz um curso, só um adendo rapidinho assim, essa comunicação não violenta, ela é basicamente, tipo, você ter um autoconhecimento do seu sentimento e conseguir mostrar a sua vulnerabilidade ao mesmo tempo sua força para outra pessoa. Só que em contrapartida, a outra pessoa que te escuta tem que ter um ouvinte passivo atento. Ele escuta com o coração aberto para ouvir a vulnerabilidade e a sinceridade do outro. Então, quando essas duas coisas estão alinhadas, aí que a comunicação não violenta acontece. E aí a justiça restaurativa da Holanda começou a praticar isso lá nos tribunais e começou a dar muito certo, cara. É só um adendo aí para quem quiser pesquisar mais sobre isso. É uma ferramenta assim fantástica do futuro que um dia quando se for usada para valer, vai mudar a sociedade. Isso aí é bem interessante. Isso me fez lembrar o seguinte, nos próximos episódios, a gente vai chamar 2 estudantes de psicologia, né, que inclusive estudam algumas dessas técnicas, dessas abordagens. Daí a gente pode pedir para eles falarem um pouquinho mais sobre essas técnicas e tal. Isso vai ser legal. Oh, maneiro. Assim, eu bem novatão nessa técnica, nessa prática de procurar comunicação não violenta, depois que eu consegui equilibrar e deixar de ser e assim, abandonar um pouco o personagem que eu comecei tentando fazer, né, já que eu estava enganado um pouco no tema, ainda estou entendendo, reforçar que essa comunicação não violenta, tipo, me deu um pequeno up, assim, na paz de espírito, etc. Muito bem. Então, esse foi o programa de hoje. Eu queria agradecer a todos que participaram, a todo mundo que fez seu relato aqui, todos os comentários, o GR que tá no monte, né? Fez algumas participações aí também. E queria que vocês dessem algum contato ou fizessem algum merchan de alguma coisa, né? O espaço é de vocês. Eu vou pedir, então, por ordem de quem falou, primeiro o Thiago. Thiago, você quer deixar fazer um merchan, deixar um contato? Opa! Então, vou fazer o merchan com base, assim, nas coisas que eu tô fazendo agora, na quarentena, né? Então, se alguém aí precisar de algum tipo de design, alguma logo, cartaz, cartão de visita aí, fica à vontade, gente. É só me deixar uma mensagem no Facebook, é Thiago Dias. Pode entrar em contato comigo que a gente discute, faz uma identidade visual bacana para a sua empresa ou para você mesmo. É isso aí, obrigado. Muito bem. Otto, faça agora então suas considerações finais, sua despedida. Falou, galera. Até a próxima aí. Então vou agradecer ao Randy também, que falou que não queria falar nada não. Então, mas agradeço a participação, né?
E, Jair, você quer dar algum recado final, fazer um merchan aí de cima do monte? Então, aproveitando esse espaço para fazer o merchan também, eu faço uma pastral. Se quiser fazer um trabalho comigo, é só me procurar lá no Instagram. Meu Insta é mensageiro72. Só botar lá no Insta que você me acha. Meu nome é Gabriel Rodrigues. E aí, quem quiser lá, eu posso fazer uma pastral outra pessoa. A gente faz uma análise mais psicológica, no sentido de buscar um autoconhecimento, ver as suas qualidades e seus desafios a serem aprimorados, né? Parte do princípio da gente ter um aprimoramento pessoal, de lapidar a nossa jade interior. Então ali a gente pode ver tanto a nossa luz quanto a nossa sombra e ajudar a gente a caminhar nessa realidade tão complexa. Então, uma pastral é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. Quem quiser fazer lá comigo, pode me procurar lá no Insta, que a gente tem vários tipos de trabalho que podem ser feitos com astrologia. E aí, entrando em contato comigo, eu passo o detalhe dos valores. Mensageiro72. Pode me buscar lá. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa conversa aqui instrutiva, assim, meio quarentenado. É um momento onde eu posso ter afetividade, um diálogo e ao mesmo tempo uma produção benéfica para toda a humanidade nessas ondas mentais, astrais que chegam aí nas cabeças abertas. Então, o meu recado aqui do alto do monte é: busquem conhecimento. Muito bem, gente. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio, mande aí no Zap, compartilhem no Facebook. Não sei se vocês viram, mas a gente tem uma página no Facebook, né, Quarentenados e Discordianos. Em breve vamos lançar um programa de assinaturas. Então, se você quiser ajudar a gente com um valor mínimo que seja de R$1, né, por mês, olha só. Você que tem PicPay aí, pode mandar pra gente, assinar planos né, a partir de R$1 e ajudar a gente a comprar um equipamento melhor, daqui a pouco a pagar uma hospedagem, enfim, fazer o programa crescer, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.